Olá, meus amores! Na aula de hoje, a gente vai estar aprendendo a fazer um suporte para a planta em fio de malha. Eu já fiz na versão barbante, também já fiz na versão fio de malha, mas não cheguei a gravar nenhuma aula. Então, a pedidos, estou gravando a aula hoje para vocês, tá? Eu vou estar fazendo no fio de malha, mas no final do vídeo eu vou estar deixando as fotos de como fica na base em crochê do barbante. Então, no final, vocês têm essa inspiração para fazer em barbante, tá bom? Esse passo a passo, você pode fazer ele tanto no barbante como no fio de malha. Lógico que no barbante, ele vai levar mais material do que no fio de malha, tá bom? Então, assim, eu recomendo você a verificar qual é o trabalho melhor que fica pra você, se é no fio de malha ou se é no barbante, tá? No fio de malha, ele leva um pouco menos, mas no barbante, ele acaba levando quase um rolo, tá? Dependendo do tamanho que você quer, na medida do vaso, né, da planta. Então, assim, tudo isso você tem que levar em questão, tá? Então, para fazer nossa aula, eu vou estar usando um fio de malha na cor amarela. Esse é um fio fino, é um fio residual, ele não tem elasticidade, tá bom? Então, assim, vai cair super bem para estar fazendo esse suporte. Como ele é um fio fino, eu vou estar usando uma agulha número 7. Mas aí, dependendo do fio que você estiver usando, você usa a agulha específica para ele, tá bom? Eu vou estar usando uma tesoura para corte e agulha tapeceiro para remate, tá bom? Então, vamos lá iniciar a nossa aula. Para estar fazendo nossa peça, eu vou começar com o anel mágico. Vou vir aqui com minha agulha e vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas de início, tá? Dentro desse anel mágico, eu vou estar fazendo 12 pontos altos, tá bom? Então, vou iniciar aqui com 12 pontos altos. Essa daqui vai ser nossa base do fundo, tá? Do nosso vaso. Então, assim, eu super recomendo você iniciar sempre com pontos altos. Se você não quiser fazer com ponto alto, você pode fazer com ponto baixo, tá? Fica a critério. Você achar que fica melhor, né? Que suspende melhor. Então, assim... eu faço, às vezes faço em ponto baixo, às vezes faço em ponto alto, né? Dependendo da espessura do fio. Se for um fio mais grosso, eu vou fazer com pontos baixos, tá? Tem uns 7 pontos, então, eu vou fazer aqui mais 5, né? Que a gente quer 12. Vou fazer aqui mais 5, pra gente ficar com 12 no final. Já peço que se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Que eu respondo vocês direitinho, tá bom? Quiser comentar, pedir alguma aula que eu possa fazer também, pode deixar nos comentários. 3, 6, 9, 12. Venho aqui na correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Temos nossa base. Aqui, o que a gente vai fazer? Essa aqui é aquela base do fundo do nosso vaso. Então, assim... ela é super indicada porque para não ficar aquele bico, né? Quando a gente colocar o nosso vasinho. Então, aqui eu já fiz um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntinhas da altura de um ponto alto. No mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto, tá? A gente vai ficar com 2. Faço 2 correntinhas de separação. E no mesmo lugar, eu repito mais 2 pontos altos. Tá bom? Então, aqui a gente vai fazer mais 2 pontos altos, ficando com 4 pontos altos, separado por 2 correntinhas no mesmo ponto de base. Sem fazer correntinha de separação, laço meu fio, pulo um ponto de base e no próximo, repito o mesmo processo. Faço 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação e repito 2 pontos altos novamente. Dessa forma. Vamos ficar assim. Laço o fio, pulo um ponto de base, no próximo, faço 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas. E assim, a gente vai fazendo até chegar no final. No final, a gente vai ficar com 6 motivos, 6 leques, tá? Ó, ele fica assim, tá? São os lequezinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. E assim, a gente vai fazendo até o final, tá bom? Eu vou adiantar aqui o meu e já volto com vocês.
Peço que se estiver gostando do vídeo, já deixa o seu joinha, tá? Para ajudar o canal a crescer mais ainda. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu respondo com todo carinho, tá bom? E eu já volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó. Repara que aqui, ó, a gente tem as 3 correntinhas que a gente subiu pra subir, tá? Então, não se engane que você vai deixar essas correntinhas aqui como último ponto, né? Que a gente separa, tá bom? Então, aqui tem 3 correntinhas, que é a altura do nosso ponto alto, tá? Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou fechar com um baixíssimo. E aqui a gente ficou com 6 leques, tá? 3, 6. E aqui a gente vai continuar a nossa próxima carreira. Agora, nós vamos caminhar para esse próximo ponto com um baixíssimo. E aqui nós vamos subir 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. Tá bom? Vou vir aqui no espacinho do leque de separação de 2 correntinhas e vou repetir 2 pontos altos. Assim, a gente vai ficar com 3. Olha só, que é o ponto, esse ponto aqui, tá? E mais 2 pontos altos. Então, vamos fazer 2 correntinhas. Vamos repetir os 2 pontos altos, tá? Ó. Vou repetir aqui, 2 pontos altos. E no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Então, vamos ficar com 3 pontos altos de início, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos, pegando o primeiro ponto do nosso leque. Vamos deixar o próximo ponto, ó, sem correntinha de separação. Vamos deixar o próximo ponto e vamos pular o primeiro do próximo leque. Vamos pular para o segundo e vamos fazer novamente o mesmo processo. Um ponto alto dentro do leque, 2 pontos altos e separar por 2 correntinhas, tá? 2 pontos altos, novamente, no próximo, um ponto alto, e assim a gente ficar com 3. Olha só, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Pulamos os 2 pontos da sequência, o ponto seguinte do nosso leque e o primeiro ponto do próximo leque, fazendo no segundo, tá? Essa carreira, ela vai ser toda assim, tá bom? Você vai fazer ela toda dessa forma, até o final. Ó, pulamos o próximo e o próximo, somente no outro seguinte é que fazemos um ponto alto. Lembra que aqui a gente não faz separação, tá? A gente só faz no leque. A gente repete o leque com 2 correntinhas e os 2 pontos altos, tá certo? E a gente vai fazendo assim até o final, ó. Próximo ponto, que é o nosso primeiro ponto do leque de baixo, um ponto alto. Laçamos o fio, pulamos os 2 pontos seguintes e somente no próximo fazemos um ponto alto. Repetimos o leque. Deixa o joinha, tá? Se você estiver gostando da aula, não se esquece, para fortalecer o canal, tá? Comenta aí se você achar que tá muito rápido, se você não entendeu, pode comentar que eu respondo com todo o carinho do mundo. Se tiver sugestão de aula também, pode deixar nos comentários. Tá vendo? Ó, vai ficando assim nossa peça, ela vai ganhando forma, tá? Eu vou adiantar o meu aqui até o final e já volto com vocês, tá bom? Finalizei aqui minha peça, tá vendo como é que ela vai ficando? Daqui a pouco ela vai começar a emborcar. Eu tenho aqui, ó, deixa eu medir pra vocês quantas carreiras que a gente vai fazer. Eu tenho aqui um vasinho de planta, que ele é para 4 litros, ele é um suporte, tá? Praticamente é esse que a gente vai usar na planta. Aqui ele tá medindo 15 centímetros. Então, aqui na nossa base, como é fio de malha e ela vai ceder um pouco, ela vai esticar, né, quando a planta, colocar o vaso da planta, eu sugiro que você faça no mínimo 6 carreiras. Por quê? Porque ele vai ceder. Se você tiver o vasinho para ir medindo, fica ótimo, né? Porque você já vai fazer na medida certa. Mas se você não tem, eu sugiro que você faça umas 6 carreiras, tá? Dessa forma, para que você tenha, no final, a medida que você quer do seu vaso de planta,
tá? Eu sugiro sempre que você pense o seguinte: se o meu fio de malha, ele cede, ele estica, então a tendência, quando a pessoa colocar a planta, é que ele vai baixar, que ele vai ceder. Então, quanto menos carreira, mais peso ele vai suportar, tá? Ele vai ceder. Então, assim, observa sempre isso. Dependendo do seu fio de malha, se for um fio elástico, tá? Ele vai ceder bastante. Então, eu sugiro que você faça menos carreira. Esse meu aqui, ele não cede, então eu vou fazer de 6 a 7 carreiras, né? Como eu tenho um vasinho aqui, eu vou estar medindo com vocês até o final, tá bom? Então, vamos lá. Fizemos 1, 2, 3 carreiras, né? Na próxima, finalizei aqui, ó, na carreira. Aqui, vou pular esse primeiro ponto, tá? Que foi onde eu finalizei. No próximo, eu vou fazer um baixíssimo. E nesse próximo, eu já vou subir as 3 correntinhas. Porque a partir de agora, a gente vai fazer só repetição também. Porém, a gente sempre vai deixar esse primeiro ponto de cada carreira, o primeiro ponto da carreira seguinte e o último. Tá vendo? Esses 2 pontinhos aqui, eles sempre vão ficar. A gente não vai trabalhar em cima deles, tá? Então, aqui, ó, vou fazer 1, 2 e vou repetir o leque. Para ficar bem interessante para você, você pensa o seguinte, ó, a gente iniciou com 2, fizemos 3 e agora vamos ficar com 4, tá? Na próxima carreira vai ser 5 e na próxima 6 e assim sucessivamente. Sempre observa isso, que temos um leque de 2 pontos e a carreira ela vai ser sempre aumentando. Na primeira são 2, na próxima são 3 e assim sucessivamente. Tá vendo, ó? Aqui, ó, a gente começou com 2. A gente começou com 2, pulamos para 3 e agora para 4. Olha só, temos 4 contando com o leque, tá? Então, vai ser sempre assim, nossos aumentos. Eles vão ser sempre na carreira seguinte. Olha só, tenho aqui mais 2, faço o leque de 2 pontos, 2 correntinhas. E repito o leque de 2 pontos altos. Vou repetindo. Essa semana eu recebi uma pergunta de uma pessoa também que faz o crochê com o barbante, né? Ela fez suporte, ela me perguntou o seguinte: Alexandra, realmente esse suporte com barbante, ele sustenta? E eu respondi que sim, por quê? Quando a gente trabalha o ponto, ele recebe mais sustentabilidade. Então, assim, se você fizer somente as correntes, só as alças, ele talvez com o tempo ele vai ceder mais rápido. Mas como a gente trabalha pontos fechados, a tendência é ele durar bastante. Eu tenho vários cestos de planta, né, suporte de planta, e até o momento não tive problema nenhum. Minhas clientes também não tiveram problema nenhum. Então, assim, eu recomendo fazer, sabe? Mas é aquele negócio, né? Cada pessoa tem seu jeito de trabalhar, sua maneira de ver a peça, né? Então, assim, se for pra mim trabalhar com barbante, eu sugiro, né? Trabalhar com barbante 8. Porque ele tem mais resistência. E por ser mais grosso. Então, assim, eu sugiro trabalhar com o 8. Se você não tem o 8, pode trabalhar com 6 normalmente. Ele vai sustentar também. Mas eu recomendo você fazer com 8, né? Por ser um fio mais grosso, ele não rende tanto, mas tem uma certa vantagem, né? Eu comprei um rolo de fio 8, deu pra me fazer 2 suportes e sobrou fio pra me fazer um porta-papel higiênico. Então, assim, eu super recomendo, tá? Dá pra você tirar uma graninha extra. E aqui na minha cidade, eu vendo um suporte desse por R$ 35. Então, assim, um rolo no barbante, eu pago 25. Então, dá pra mim tirar os 2 suportes e ainda conseguir fazer um porta-papel higiênico. Então, dá pra mim ter um lucro bacana também com o suporte da planta, tá? Observe aqui, ó, voltando aqui para o nosso suporte, que ele já tá fechando, tá vendo? A gente tá trabalhando, ele tá fechando, porque a tendência é ele fechar mesmo, ele vai subindo assim as alcinhas na lateral, tá vendo? Ele vai subindo.
Então, vou fazer os meus aqui. Quando eu fizer na sexta carreira, aí eu volto com vocês pra gente medir e finalizar. Lembra que, para cada carreira, a gente vai trabalhar sempre o ponto seguinte, ó. Nessa próxima aqui, em vez de a gente trabalhar nesse primeiro ponto, vamos trabalhar no próximo. Então, fazer 1, 2, 3 e as duas correntinhas do ponto leque, os dois pontos do ponto leque. Na próxima, vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 e as duas correntinhas no ponto leque. Sempre aumentando um ponto aqui, tá? Então, aqui a gente vai sempre aumentar um ponto. Eu vou adiantar minhas carreiras e já volto com vocês. Finalizei aqui minha peça, tá vendo? Como ela fica parecendo uma estrela, né? Já fica até como base, caso você queira fazer algo mais, né? Então, aqui a gente vai começar a fazer as alças, né? Deixa eu pegar aqui o meu suporte para botar para vocês. Eu disse que a gente ia fazer 6 carreiras, como combinado, né? E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica um tamanho ideal, porque ela vai ceder, olha só, ela vai esticar, tá? E ela vai ficar assim, ó, no vaso. Então, assim, 6 carreiras é o suficiente para um suporte desse de 4 litros, tá? E agora, a gente vai fazer as nossas alças. Então, a gente vai fazer... Agora, a gente vai fazer nossas alças. Finalizei aqui no último ponto, tá? Vou fazer um baixíssimo. Vou caminhar, fazer uma correntinha com pontos baixos ou pontos baixíssimos. Você também quem decide, tá? Aqui fica a seu critério. Com baixíssimo fica bem legal, tá? Mas eu vou fazer ponto baixo pra me mostrar a vocês aqui, ó. Eu vou caminhar aqui com pontos baixos, toda a lateral. Venho aqui no nosso leque, faço um ponto baixo. E aqui a gente vai fazer 50 correntinhas. Essa medida vai dar mais ou menos 1 metro de tamanho, tá? De altura. Então, você vai fazer 50 correntinhas. 9, 10. Vou fazer as 50 e volto com vocês pra mostrar como que fica, tá? Fiz aqui, ó, minhas 50 correntinhas. Por que que eu fiz só 50? Porque ela cede, tá? Lembra que o fio cede, então, quando ele ceder, ele vai ficar mais ou menos na altura de 1 metro, tá? Vou fazer aqui mais uma correntinha pra virar e vou fazer ponto baixo voltando. Pra cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo, tá? E a gente vai ficar dessa forma, com nossa correntinha, ó. Que aqui vai ser nossas alças do nosso suporte. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui voltando mais 50 pontos baixos, pegando para cada ponto de base um ponto, tá certo? E já volto com vocês lá no final, no início. Finalizei aqui minha última correntinha, ó, tá? Vou vir aqui dentro do nosso leque, vou fazer mais um ponto baixo, olha só como é que fica, tá? E vou seguir aqui fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto. Cada ponto de base, um ponto baixo, até chegar do outro lado, tá bom? Então, a gente vai fazer nessa sequência. Aqui eu vou fazer um ponto baixo entre esse ponto e no próximo eu não faço, eu já faço no seguinte. Já faço direto, então, para cada ponto de base, vou fazendo um ponto baixo, pulando apenas o do meio, tá? Olha só como é que nossa peça tá ficando, ela fica assim, olha só. Tá vendo? Aqui é nossa alça. Então, a gente vai fazer 6 alças da mesma medida, tá? Com 50 correntinhas. Pra cada ponto base dessa, cada canto, a gente vai fazer uma alça. Então, vão ser 6 alças no total, finalizando assim elas, tá bom? Ó, com 50 correntinhas cada uma, tá? Eu vou fazer as minhas 6, no final eu trago o resultado pra vocês, pra gente poder fazer o fechamento delas aqui na ponta, pra gente poder finalizar a nossa peça, tá bom? Então, pra cada canto, uma alça de 50 correntinhas com 50 pontos baixos, tá? Aqui a peça com as alças, tá vendo, ó? Todas as 6, cada uma com 50 correntinhas, né? Pra cada bico, a gente fez 2 alças. Uma pra cada uma, tá? Finalizei aqui a peça, ó, com ponto baixíssimo. Aqui eu já corto esse fio, que a gente vai finalizar, tá? Eu vou puxar aqui, ó, a alça.
eu ensinar pra vocês o fechamento. Vou desmanchar aqui o ponto, ó, nosso fechamento. Então, eu vou puxar aqui a minha correntinha, eu vou puxar a alça, ó. A gente desmancha o nó, né, nossa correntinha. Com a ajuda da agulha, nós vemos aqui por baixo do ponto, por trás, e puxamos essa alça, ó. Puxa ela lá pra trás, tá vendo? Porque o fechamento, ele fica invisível, a gente não consegue identificar. Então, eu vou vir aqui, ó, por debaixo do ponto, desse último ponto que nós fizemos, vou vir com minha agulha e vou pegar essas duas alças aqui, ó, tá vendo? Pegar essas duas alças e puxa esse ponto lá pra trás. Olha só como é que simula a correntinha, tá vendo? Então, aqui a gente ajusta e já fecha a nossa carreira. Aqui eu vou, com a ajuda da agulha tapeceiro, eu vou estar escondendo esse fio, tá vendo? Mas fica um ponto bem fechado aqui. Com as alças, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai juntar as nossas pontas com as alças, ó. Vamos juntar uma ponta sobre a outra, tá? A gente vai pegar as 6 pontas aqui, ó. Vamos colocar assim, uma sobre cima da outra, tá bom? Com cuidado para elas não ficarem tortas, tá? Você ajusta direitinho a sua aí, ó. Então, eu vou juntar aqui assim, as 3, ou posso colocar assim uma do lado da outra. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agulha e vou colocar aqui, ó, bem na pontinha delas, de todas as 3, ó. Coloquei, tá vendo? Vou vir com o meu fio e vou puxar esse fio lá pra trás, lá pra frente, desculpa. Puxo, ó, passando sobre as 3. Se você quiser fazer essa parte com a agulha também, seja mais fácil, ó. Prendi as 3, tá vendo? Com esse fio aqui, ó, vou pegar essas 3 aqui que a gente deixou pra trás. Olha só. Vou vir desse lado, ao contrário agora, e vou pegar também aqui, ó, mesma forma na ponta, olha só. Vou puxar aqui, ó, lembra o fio que a gente deixou solto? Vou puxar esse fio lá pra trás. Olha só como é que vai ficar. Puxei, pronto. Aqui eu consegui, ó, juntar as 6 alças. Olha só, tá vendo? Consegui juntar aqui as 6 alças. E aqui eu vou dar um nó, pra poder não soltar, tá? Eu vou dar um nó aqui, ó, pra não soltar as alças. Você pode dar um nó bem firme, tá? E aqui, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar as 3 novamente. Bem aqui, logo no início. Ó. 1, 2, 3. Vou vir com minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixo. Ó. Esse fechamento aqui, se você tiver outra maneira de fazer, fica à vontade, tá? Vou vir aqui na próxima, ó. 1, 2, 3. E vou fazer outro ponto baixo. Olha só. E aqui eu vou dando a volta. Vou vir aqui logo na frente, ó. Esse fio lá pra trás. Pegar a alcinha, ó. 1, 2. Vou dando a volta nela todinha, fazendo ponto baixo. Pra ela ficar bem fechadinha, ó. 2. Novamente. Essa parte aqui ela é um pouquinho complicada, mas a gente consegue fazer, tá? Se você tiver outra maneira que você acha mais fácil também, pode ficar à vontade. Tá bom? É seu critério aqui. E aqui a gente vai fazendo. E assim a gente vai fazendo por toda a volta. Chegando bem aqui, ó, vou fazer mais um aqui, ó. Tá vendo? Fizemos aquele lá. Vou dar a volta aqui. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Na primeira correntinha que fizemos. Olha só como é que ele fica. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir 20 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou vir aqui, ó, fazendo isso, uma laçadinha. Vou vir aqui e vou prender com ponto baixíssimo, tá? Você observa para ela não ficar torcida, porque você vai trabalhar aqui ponto baixo nela, tá? Então, observa para ela ficar torcida. E que eu vou fechar com baixíssimo. Vou subir uma correntinha e vou trabalhar ponto baixo. Ponto sobre ponto, tá bom? Ó, trabalhar ponto sobre ponto. Toda essa alça que nós fizemos. Olha só. Ponto sobre ponto. Até o final. Eu esqueci de desligar o ventilador. Então, possivelmente, o barulho tá enorme. Eu vou ver como é que eu vou fazer aqui. Ai, gente, perdão aí, tá? Esqueci de desligar o ventilador. Ele faz um barulho. Misericórdia. Ó, a gente vai fazer isso por toda a volta, tá? Por toda a carreira. Ponto baixo sobre cada ponto de base. Tá vendo, ó, como é que fica? Essa é a nossa alça, tá? Vou vir aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Ó. Deixa eu puxar aqui, pra não soltar. Olha aqui, ó. Pra gente poder fechar, esconder isso aqui, o que que a gente vai fazer? Ou você trabalha ponto baixo sobre ponto baixo aqui, ou a gente faz o seguinte, eu vou cortar aqui um fio, mais ou menos no tamanho que dê pra mim dar bastante volta ali, tá? Ó. Venho aqui onde eu fiz o último ponto baixíssimo e puxo totalmente pra fechar, olha só. Totalmente pra fechar. Fecho bem. E aqui eu vou abrir esse meu fio, ó, deixar ele bem abertinho, porque a gente vai fazer voltas aqui sobre essa ponta. Olha só. A gente vai dar voltas aqui, tá vendo? Preferência com o fio aberto, para que a gente esconda esses pontos que a gente fez. Olha só. E ficar com um detalhe bem legal. Você pode também fazer um chapéuzinho, tá? Você faz 6 pontos baixos e trabalha um aumento na primeira carreira e repete. E é só repetir, ó. E aqui a gente vai fazendo assim, tá? Até esconder o fio totalmente, tá bom? Ó, vamos esconder aqueles pontos, que é aquela emenda que nós fizemos dos fios, pra ele ficar bem legal aqui, tá? E a gente esconde aqui, por toda a volta. Tá vendo? Escondendo. Isso você vai fazendo todo ela aqui, ó. Esse a gente vai fazendo até acabar mais ou menos o fio que a gente... Desculpa, gente. A gente tirou. Eu tirei bastante. Quase 2 metros. Deixa eu fazer aqui e já volto. Finalizei aqui, ó. Já dei um nozinho já com aquele outro fio que a gente tinha aqui. Vim com a agulha mais fina pra gente poder puxar esse fio lá pra dentro. A gente vai esconder esse fio lá dentro. Então, aqui com o auxílio de uma agulha fina, né? A gente vai puxar esse fio lá pra dentro pra gente tá escondendo, tá? Mas esse fechamento aqui fica ao seu critério, se você achar outra maneira mais interessante. Eu geralmente faço de várias maneiras, tá bom? Ó, escondo o fio, deixo ele bem escondidinho aqui, tá? Pra que ele não fique à mostra, tá? Você pode fazer isso também no seu. Pode esconder o fio do jeito que você achar interessante, tá? Fica a seu critério. Tá vendo? Olha só. Que ele não corre o risco de soltar. Pronto. Tá
vendo? Aqui, ó, nosso prendedor, nosso suporte. Aqui eu vou fazer o fechamento logo aqui do final, ó, do nosso início, com o auxílio da nossa agulha, tá? Com o auxílio da nossa agulha, né? Deixa eu cortar aqui essa pontinha, tem pontinha de cola. E com o auxílio da agulha do tapeceiro, a gente vai esconder esse fio. Geralmente fio de malha, eu sugiro sempre você usar uma pontinha de cola, tá? Então, aqui eu vou esconder aqui entre os pontos, esse fio, ó. Esconder aqui, vou escondendo até o fio acabar. E venho com uma pontinha de cola no final aqui, ó. Só pra dar aquela sustentabilidade, né? Eu sempre fico com medo de soltar, eu vou e ponho um pouquinho de cola. Tecido, né? Geralmente tecido, colando ele. Pronto, finalizei aqui o ponto de dentro. Vamos finalizar esse aqui do nosso acabamento. Olha só. Auxílio da agulha, de tapeceiro, né? Eu vou esconder os fios aqui, ó, entre os pontos. Então, aqui eu já tenho esse. Vou passar aqui entre os pontos que a gente fez. Lembra do nosso fechamento? Eu vou aqui esconder até o final. Vou vir aqui com pontinha de cola, aqui. Corto o fio, pronto. Aqui, ó, tá vendo? Não dá pra perceber que a gente finalizou aqui. Então, aqui a nossa peça tá pronta, tá? Ó, a peça tá pronta, o tamanho tá perfeito. Tá vendo? Deixa eu ajeitar ela aqui, que ela ficou um pouco entrobada pra dentro. Ajeitar aqui, pronto. Olha só. Eu, geralmente, quando eu vou drobar, eu faço isso, ó. Isso e isso. Fica mais fácil de drobar na embalagem, né? Mas aqui eu vou pendurar aqui pra mostrar a vocês o resultado, tá? Esse é nosso suporte pronto, tá vendo? Como eu falei, ele ia ceder um pouco, então ele ficou na medida de 1 metro. Olha só como é que ele... Coloquei aqui o vaso com samambaia, olha só. Olha só embaixo como que fica, tá vendo? Bem trabalhado. Fica bem na beiradinha do vaso. Então, fica uma peça bem linda, tá? Do jeito que a cliente organiza a planta dela e coloca, olha só. E esse é o resultado da nossa peça. Espero que você tenha gostado. Se não for inscrito, se inscreve. Já deixa sugestão para mais vídeo, tá bom? E espero seu comentário. Beijão e até a próxima.